Irmãos, eu vou apelar para a tua concentração mais atenta. Geralmente eu costumo fazer aqueles slides, né? Que facilita a memória visual. Mas eu estou sem computador, então estou na moda antiga. Eu vou apelar para a concentração dos irmãos, que imaginem os pontos aí. Um sermão bem pontudo, na verdade uma palestra bem pontuda, vão ter 5 pontos. Então você observa aí, eu vou tentar te ajudar com essa memória visual. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 21. Já adianto que eu não vou fazer uma exposição dessa passagem aqui, mas eu quero expor um tema que emana dessa passagem aqui. Mateus 6, 21, vou ler somente esse texto e nós orarmos. Mateus 6, 21. Estamos juntos? Diz assim, palavra do Senhor. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar. Pai Santo, amado Deus, mais uma vez vamos a Ti em oração, gratos por este dia até aqui, por este fim de semana, que temos a oportunidade e o privilégio de estarmos reunidos aqui com esses irmãos, ó Deus amado, e podendo lermos a Tua palavra, meditarmos esse tema tão valioso que é do compartilhamento da vida cristã, e pedimos mais uma vez que o Senhor, apesar de mim, ó Deus, apesar das limitações possíveis de um ministro, que o Senhor aplique no nosso coração com poder e graça a Tua palavra, ó Deus, e aquilo que meditaremos essa manhã. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Então, não é uma exposição da passagem, como eu já falei, mas eu quero meditar num tema importante para nós aqui. Esse verso, já de cara, Jesus nos mostra, ele atrela a entrega do coração, a devoção do coração àquilo que você valoriza, aquilo que você entende como senso de valor, né? Aquilo que você valoriza, para isso você vai devotar, entregar o teu coração, parafraseando aqui. Meu objetivo é refletir com os irmãos sobre a importância fundamental que tem os hábitos espirituais. E eu quero tentar mostrar que isso tem tudo a ver com o tema de vida compartilhada, de vida em comunhão. A importância fundamental de hábito espiritual para desenvolver vida cristã saudável, para desenvolver vida de comunhão. O que você entende por hábito? O que é um hábito? Aliás, abrindo um parênteses, perguntas retóricas. No final, se tivermos tempo, a gente pode ter um tempo de perguntas. Eu gasto um tempo com a exposição aqui, aí se os irmãos tiverem questões para levantar, pode fazer qualquer pergunta. Se eu vou responder qualquer pergunta, é outra história. Eu aproveito o reverendo Everton comigo aqui, me ajuda. Tá bom? Mas o que você entende por hábito? Como que eles se formam? Como se forma um hábito? Qual é a importância de se ter hábito para a vida cristã, hábito para a vida espiritual? Ontem, na minha fala, eu mencionei um livro do James Smith, Você é Aquilo que Ama. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. Um parênteses importante de se falar do Smith, porque talvez, depois que isso é falado, numa escola dominical, os irmãos vão procurar todo o material desses autores. O James Smith, ele tem uma característica peculiar que a gente precisa entender. Com o passar do tempo, ele foi migrando para uma ortodoxia radical, da teologia reformada para a ortodoxia radical. Isso é uma característica de se estudar pensador que ainda está vivo, a possibilidade do cara mudar o pensamento dele. O que eu quero enfatizar com isso? O fato dele abraçar a ortodoxia radical faz com que a gente tenha menos pontos de contato no seu pensamento. Mas esse material que eu citei para os irmãos ontem e parte daquilo que eu vou ancorar a minha fala hoje, esse livro, Você é Aquilo que Ama, ele é bem bom. Ele é bem bom. Te ajuda bastante a entender o que eu quero falar aqui. A ideia central do Smith nesse livro é que o ser humano não é apenas racional. Nós não somos apenas direcionados pela razão
mas também direcionados pelo desejo. O que ele sugere, então, é que o ponto central do discipulado, o ponto central do desenvolvimento de uma vida de comunhão, está em redirecionar os nossos desejos para Deus. Se nós somos aquilo que desejamos, e eu vou explicar o que significa essa defesa, se nós somos aquilo que amamos, aquilo que desejamos, discipulado cristão está relacionado a direcionarmos o nosso desejo, o nosso coração para o Senhor. Aquilo que vale para um hábito, naturalmente falando, vale para um hábito espiritual. É isso que eu quero defender aqui. Lembra lá, por exemplo, quando você começou a dirigir, né, quem dirige já, no início parece que são muitas funções para se desenvolver, né? Tem que frear, tem que acelerar, e aí abaixou a rotação do motor, opa, tem que voltar a marcha quando não é automático. Então são várias coisas aqui para você memorizar, para você lembrar. Mas aí, dirige uma vez, 2, 3, 4, 10, 20, várias. De repente, o que você faz hoje? Quando você monta no carro, você pensa, agora vou pôr a chave aqui, a primeira... Não, você só monta quando vê, já chegou onde tinha que ir, nem vê quantas marchas mudou, vai embora. Câmbio automático, então, nem se fala. O que aconteceu aqui? Nós internalizamos a tarefa de dirigir. Se tornou um hábito. Passou a fazer parte de quem você é. Né? E assim o hábito ele é formado por repetição, por aquilo que você faz várias vezes. Por isso que é valioso a nossa liturgia. Não por acaso nós temos uma liturgia reformada, nós temos um culto litúrgico. O que acontece? Vez após vez que nós vamos adorar aqui, né? Nos aproximamos, aí louvamos a Deus, temos contato com a palavra de Deus e ela nos mostra a nossa inadequação, o quanto nós estamos distantes daquilo que a lei requer, a gente se constrange, pede perdão para o Senhor, momento de contrição, né? Ministrado que em Cristo temos perdão, e aí a gente faz o que depois? A gente louva a Deus. Depois que a gente louva a Deus, a gente ouve a ministração, o Senhor fala conosco através da exposição da palavra, e no final somos dispensados com a bênção para que a gente vai e busca os adoradores que o Senhor ainda tem entre os seus eleitos aí esparramados pela cidade para trazê-los para o próximo domingo. E vez após vez isso se repete, porque o objetivo é formar o hábito de um adorador, que se achega diante da presença de Deus de forma adequada, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem Deus é, se quebrantando e em Cristo tendo livre acesso à presença de Deus. Não por acaso a nossa adoração ela é litúrgica, para formar um hábito de um adorador de forma adequada. A minha fala ela vai ser composta de 5 tópicos então, uma fala bem pontuda, 5 pontos. Primeiro, a pergunta de Jesus para seus discípulos. 2, o poder espiritual do hábito. 3, o futuro da igreja está na sabedoria do passado. 4, o amor é um hábito. E 5, o amor exige prática. Vou expor isso aqui para os irmãos hoje. Então, em primeiro lugar, quero olhar com vocês o que Jesus perguntava. Qual a pergunta de Jesus para seus discípulos? Rapidamente, João capítulo 1, versos 35 a 38. João capítulo 1, verso 25 a 38. João 1, 35. Estamos juntos? João 1, 35 a 38. Quem achou diz amém, que eu sei que a gente está na página. 4 pessoas já acharam. João capítulo 1, verso 35 diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Que buscais? A pergunta que Jesus faz aqui, que buscais,
revela muito sobre o início e como se dá o discipulado cristão. Então, no contexto de João 1,38, os 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus após o mestre deles testemunhar que ele é o Cordeiro de Deus, no verso 36, e percebendo que era seguido, Jesus se volta para eles e faz essa pergunta: que buscais? A expressão aqui é uma forma de indagar sobre a intenção profunda deles. O verbo grego utilizado aqui, zeteo, denota uma busca ativa, intencional. Não é aquela busca despretensiosa, mas é uma busca intencional. O que você deseja a ponto de querer? Por isso que, inclusive, a NVI ela traduz assim: o que vocês querem. Se não me engano, a NTLH traduz: o que você deseja. Jesus se volta para o discípulo e veja que é importante que a gente ver que Jesus ele não pergunta assim: o que você sabe? O que você crê? O que você pensa? Após um tempo de discipulado, aí Jesus vai dizer, o que é dito sobre mim? Aí ele pergunta. Aqui ele pergunta: o que você deseja? A pergunta ela é direta, ela é intencional, porque Jesus quer que os discípulos reflitam sobre as motivações mais profundas de seus corações nesse gesto que eles estão dando, nesse passo que eles estão dando. De buscá-lo, de viver com ele, de segui-lo, de ir após ele. A pergunta, então, provoca essa introspecção. Quais são as nossas reais intenções com o Senhor? Jesus já está preparando eles para que lá na frente eles sejam capazes de responder a seguinte pergunta: qual espaço eu ocupo no teu coração? Ou em outras palavras, Pedro, tu me amas? Isso vai sendo desenvolvido ao longo desse discipulado aqui. E Jesus quer que eles entendam que o espaço de Jesus ele não quer apenas um cômodo, ele quer o trono do coração. Ele quer ser aquele que determina o que é verdade, ele quer ser aquele que toma todo o coração e dá a direção para seus discípulos. O Evangelho, em várias passagens, eles expõem as motivações do coração humano. E essa pergunta ela se encaixa então nesse padrão, revelando que discipulado não é apenas uma caminhada casual com o Senhor. Não é apenas uma caminhada casual com um conjunto de ideias, um conjunto de doutrinas, um conjunto de pensamento, conceitos, mas é um compromisso real com aquele com quem caminhamos, com aquele com quem compartilhamos, temos comunhão. Então, já logo de início, Jesus coloca essa questão para eles: que vocês desejam? Nossas vontades, os nossos anseios estão no cerne da nossa identidade. É isso que eu quero defender um pouco mais hoje aqui. A fonte de onde flui as nossas ações, o nosso comportamento, estão no nosso coração. Não por acaso, Provérbios 4:23 nos lembra o quê? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, a vida brota do teu coração. Aquilo que toma o teu coração determina a forma como você vai viver. Por isso que eu disse ontem, isso eu tenho repetido para a congregação em Pitangueiras: aquilo que toma o teu coração vai ganhar a tua adoração. E quando não é o Senhor, é um ídolo que tem te conquistado, que tem te alcançado. Por isso que o discipulado cristão, então, ele envolve você estar atento àquilo que você ama e ser intencional nesse amor, intencional e comprometido com esse amor. Logo, o discipulado diz mais sobre desejar, mais sobre ansiar, do que meramente sobre conhecer. Em momento algum eu vou dizer que conhecer não é importante ou é trivial. Estou dizendo que conhecer não resume discipulado. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinharmos o nosso amor, o nosso anseio ao dele. Querer o que Deus quer. E aí sim, para querer o que Deus quer, você precisa conhecer o que Deus quer. Mas há um movimento de querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar
pelo que Deus anseia, almejar por um mundo tomado pelo reino de Deus, a ponto dele ter ensinado nós a orarmos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O problema de um discipulado pautado somente na transmissão de conhecimento, que é uma abordagem intelectualista da pessoa humana, é que nos reduz ao mero intelecto e ignora o poder do hábito. Tanto que o discipulado não termina quando você acaba a classe de catecúmenos. Isso aqui é discipulado. Isso aqui faz parte da tua formação. Culto após culto você está sendo lembrado de que você tem um dono, que tua vida não é tua, que você precisa se constranger diante dele, que você precisa se render a ele constantemente. Culto após culto, você é lembrado a iniciar a sua semana entendendo que você não é teu. Que não é você que determina os rumos. Ele determina os rumos. Meu primeiro ponto aqui, então. A pergunta de Jesus para os seus discípulos. O que vocês desejam? É por isso que, concluindo, discipulado não termina quando você passa por sua classe de catecúmenos na igreja, na verdade nunca termina. Discipulado não é participar de cultos na igreja quando dá. Hoje deu, pastor. Hoje não aconteceu nenhuma restrição, hoje não teve nenhuma limitação, hoje dá para ir no culto. Hoje domingo, semana que vem é outra coisa. Deus sabe. Né? Deus conhece o meu coração. Discipulado não é fazer do culto algo trivial, cultural, ocasional, que quando dá, estou. Na verdade, o culto é só o resultado de um coração que desejou o Senhor a semana toda. Faz um teste. É isso que eu quero tentar te convencer até o final. Faz um teste. Desenvolva esse desejo por Deus, essa devoção a Deus de segunda a sábado. E aí no domingo você se dedica também em pensar aqui junto com os irmãos da IBD, como você vai chegar aqui no culto da noite? Como você vai chegar aqui para a adoração? Vai ter expectativa. O Deus com quem eu me encontrei a semana toda agora vai falar comigo e os meus irmãos. A gente vai se encontrar juntos. A história muda. É outra coisa. Segundo lugar, poder espiritual do hábito. Conhecimento, então, não basta. A gente precisa reconhecer o poder do hábito na nossa vida cristã. E aí isso vai nos levar a adotar um perfil ou um entendimento mais bíblico da pessoa humana. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11, Paulo faz uma oração. E olha pelo que ele ora. Posso ler? Filipenses 1, 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente. O que ele espera que aumente? O amor. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Que o amor aumente em conhecimento e percepção. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, o que Paulo pede a Deus para que aumente nos leitores? O amor. Ele pede para que Deus não os faça meramente mais sábios, que vocês sejam mais conhecedores, que vocês sejam mais sábios, que vocês sejam mais espertos, que vocês sejam mais inteligentes. Não, ele ora a Deus para que aquilo que dá o sustento para todo esse saber, para aquilo que torne esse saber inabalável, cresça. O amor por Deus. Que o amor cresça. Então a oração de Paulo tem esse objetivo. Porque em certo sentido, irmãos, o amor ele é uma condição para o conhecimento. Tá? Eu sei que é um ciclo. Eu conheço, amo, e aí depois conheço mais. O que eu estou defendendo aqui é que o amor a oração de Paulo é para que o amor deles aumente,
porque em certo sentido o amor é uma pré-condição para que você conheça mais profundamente. A frase aqui, que o vosso amor aumente mais e mais, é central. E destaca o desejo de Paulo para que o amor cristão não seja estático. Não seja uma experiência de uma vez por todas, mas se expanda e amadureça constantemente. O termo amor aqui é o ágape, né? Refere-se a um amor altruísta, sacrificial, característico do amor cristão. E esse amor ele não se limita a sentimentos e afetos, mas tem implicações e ações intencionais em benefício dos outros, refletindo o amor de Cristo. Então, a ausência desse é que nos faz mais egoístas, mais egocêntricos, mais centrados em nós mesmos, né? Menos dispostos a compartilhar da vida comum na fé, ou seja, menos dispostos a ter comunhão. Percebe? Você pode ter um conhecimento gigantesco, mas não foi o amor que cresceu em conhecimento, foi o conhecimento que cresceu sem o amor. Você vai ser gigante, teologicamente falando, você vai ser um grande conhecedor de doutrina, mas incapaz de compartilhar da fé comum dos irmãos. Incapaz de servir um ao outro. Por isso o conhecimento não basta. O verbo aumentar aqui traz a ideia de crescimento constante, de transbordar, de exceder limites. Essa é a ideia. Paulo não está sugerindo um aumento modesto, gradual, mas um crescimento exponencial que transborda. Aquele amor que transbordou os macedônios, que eu li ontem em 2 Coríntios, e transbordou a ponto deles alcançarem, esse amor alcançar os outros, e eles rogarem a Paulo para participar da oferta que seria feita para a igreja em Jerusalém. Mas é porque o amor cresceu a ponto de transbordar, e quando transborda alcança os outros. Ao adicionar então a expressão mais e mais, ele enfatiza uma natureza que é contínua, progressiva desse crescimento. Sabe quando que esse amor aqui que Paulo pede vai estagnar e parar de crescer? Deus é? Tem limites para Não, enquanto nós estamos aqui, a nossa experiência é de um crescimento constante desse amor. Ou, discipulado é isso. Deve ser um crescimento constante desse amor. Isso porque, olha só, eu não me aprofundo primeiro no conhecimento para poder amar, mas eu amo primeiro para poder me aprofundar no conhecimento. E, se for para discernir coisas superiores, que é o que Paulo está dizendo aqui, para aprovar as coisas excelentes, o que realmente importa, o que é de suma importância, ele nos diz que primeiro a gente deve estar atento aos nossos amores. Eu disse que amar primeiro é necessário do que conhecer, porque se eu antes não for capaz de amar você, eu não vou me importar com o que você gosta. Eu não vou me importar em querer te conhecer. A gente pode ter um conhecimento introdutório, né, que é possível, por exemplo, numa sessão como essa que a gente está tendo aqui. Mas se eu não conviver com você, se eu não ter contato com você, se eu não entregar do meu tempo para estar com você, se eu não amar você, eu não vou me importar com o que você pensa, com o que você acha. Amo muito o reverendo Everton. Não estou nem aí para aquilo que ele pensa. Não estou nem aí para aquilo que ele acredita. Não estou nem aí para aquilo que é vontade dele. Isso é amor. Percebe? Quando você vai se importar com aquilo que Deus quer? Por isso a pergunta de Jesus ela foi proposital, provocadora. O que você deseja? Você só vai se importar com a vontade de Deus quando de fato for experimentar de amor crescente por Ele. Por isso que essa é a oração de Paulo. Você não se importa com quem não ama. Você conhece o José Alfredo de Barros? Sabe o que ele gosta de fazer? José Alfredo de Barros. Você se importa com ele? Por que não? Sei lá quem é José Alfredo. Vem aqui agora. Não, você não se importa com a vontade de quem você não conhece, não ama. E conhecimento na Escritura não é mera informação.
Se você pegar o conhecimento aqui que Paulo está usando, também não é mera informação. É o gnosco. Conhecimento íntimo. A relação íntima. Você só se importa com quem você é íntimo. A ideia aqui é que a gente busca conhecer mais intimamente a quem nós amamos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. O início da sessão prática aí da grande carta aos Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Estamos juntos? Romanos 12, você conhece o texto, Paulo diz, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional aqui é lógicos. De onde vem? Lógica. Por que Paulo coloca isso aqui? Isso aí é interessante, né? Depois dele expor o evangelho do capítulo 1 até o 11, quem nós éramos, como estávamos perdidos, né? Todo mundo no mesmo barco de condenação merecedora, o que Deus fez em Cristo, como que Ele elege esse povo que Ele salva. Então, depois de expor tudo isso, essa grandeza do evangelho, ele chega no capítulo 12 e diz, agora que você sabe o que Deus fez em Cristo por você, qual é a reação mais lógica? Aí ele usa a expressão aqui, culto racional, culto lógico. Depois de você saber o que ele fez, não dá para ficar apático. Depois de você ter conhecido o evangelho, não dá para ficar apático àquilo que ele espera, né? A ideia de apresentar o corpo aqui, ele diz, então agora que você sabe o que Cristo fez por você, apresente o vosso corpo. Você está onde o seu corpo está, certo? A menos aqueles que, por exemplo, chega um momento em que o pastor passou do horário, aí está corpo presente e mente em Nárnia. Né? Aqui eu sei que isso não acontece. Em Pitangueira, às vezes, uns irmãos entram em Nárnia lá, esquecem de voltar, e você fala, olha, vamos olhar para Cristo, deixa o Aslan depois. Né? Mas o que Paulo está mostrando é o seguinte, olha, onde você está, sendo quem você é, fazendo o que você faz, apontar para Cristo. Não é isso que a gente faz no culto? A gente não o louva e o adora apontando para quem Ele é e para o que Ele fez. Isso é culto. Né? Então Paulo está nos dando aqui uma boa base para o corandeu. É onde você está, tua vida apontando para Ele. Culto racional. E essa é a reação mais lógica, racional, daquele que conheceu o Evangelho, que foi alcançado pelo Evangelho. Culto aqui é isso. É você apresentar-se constantemente para o Senhor. Isso é algo rotineiro, certo? Você está onde o seu corpo está. Você não trabalha uma vez por semana. Você não se relaciona com as pessoas uma vez por semana, com os seus filhos, com o seu esposo, com o cônjuge, os pais. É o tempo todo você está fazendo isso. Amém ou não? Certo? Abrindo um parênteses, esse dia eu vi que não pode usar amém como pergunta, que não é legal. Então, esquece o que eu falei. Entendeu? Paulo está apontando para uma liturgia diária aqui. Culto racional é apresentar-se o tempo todo. A tua vida toda, ela é de Deus. Isso é lógico porque Ele te comprou, Ele te elegeu, Ele pagou por tua vida um preço altíssimo. Então, primeiro vem um aspecto rotineiro, habitual da vida cristã. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu estou defendendo aqui? O fator intelectual do discipulado está intimamente ligado ao hábito de se viver para Deus. Então, primeiro vem esse fator devocional dos afetos, de um coração que entendeu quem Cristo é,
que é o seu dono e, portanto, então ele deve viver não agora mais de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade desse dono. Então ele vai ter uma entrega constante a esse Senhor que ele busca conhecer. O verso 1 apresenta essa entrega constante. O verso 2 apresenta a vontade que transforma aqueles que buscam essa entrega constante. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha ideia aqui é que é uma relação inseparável, ela está presente. O aspecto intelectual do discipulado e o aspecto afetivo, o coração entregue ao discipulado. No entanto, se você tiver apenas aspecto intelectual, sem coração entregue ao Senhor, você não tem vida cristã. Por outro lado, se você tiver um coração entregue ao Senhor, devotado ao Senhor, você vai buscar conhecer a vontade dele que transforma. E você tem vida cristã. Ficou claro? Porque às vezes eu enxergo algumas interrogações. Né? Mas ficou claro, né? Você vai, em resumo, você vai buscar conhecer a vontade daquele que você ama. É isso. Acho que assim fica mais fácil. Sobre a oração de Paulo para os Filipenses, o Smith faz o seguinte comentário, aspas. Temos aqui uma ação, um modelo bastante distinto da pessoa humana. Em lugar do modelo racionalista e intelectualista que implica você é aquilo que pensa, a oração de Paulo sinaliza uma convicção bastante diferente. Você é aquilo que ama. Por quê? Aquilo que mais ocupa o seu coração é o que vai tomar os teus pensamentos. Você vai gastar tempo com isso. E o que vai tomar os teus pensamentos, esse padrão de pensamento vai gerar um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é a forma como você vai viver. Você é aquilo que ama. É isso que ele defende. Um exemplo, imagina alguém que é profundamente apaixonado por trabalho. É obcecado por trabalho. Tem doido para tudo, tem gente que... Cadê? Trabalho é bênção. A menos que não se torne um ídolo. Imagina alguém que é profundamente apaixonada, ama o trabalho, o sucesso profissional. O amor por essas coisas vai ocupar o coração desse indivíduo a ponto de levar ele a planejar a vida dele toda voltada para isso. Então todos os passos, todos os pensamentos é constantemente arquitetado, pensado para que ele alcance o maior desempenho, o maior resultado possível no trabalho. Esses pensamentos, por sua vez, vão moldar o seu comportamento. Ele começa a trabalhar hora extra, começa a abrir mão de momentos com a família e amigos, começa a fazer escolhas e filtrar relacionamentos. Esse tipo de relacionamento não vai potencializar o meu desenvolvimento na carreira. Então esse aqui eu não tenho. Esse tipo de relacionamento, network, esse network vai facilitar. Olha, esse aqui vai me promover em tal lugar, esse aqui vai me fazer tal contato. Então esse tipo de relacionamento eu quero. Até mesmo as pessoas com quem ele tem compartilhamento de vida passa a ser filtrado por conta desse ídolo. O trabalho. Eu só dei um exemplo, só o trabalho. Aos poucos, inclusive, a identidade dessa pessoa está atrelada ao trabalho. Quem é você? Eu sou engenheiro. Hã? Quem é você? Eu sou pastor. A ponto da identidade, do valor dela ser atribuído ao trabalho. Ninguém me reconhece nessa empresa. Não dá. Que coisa que... Isso tem. Mas eu estou dizendo que a pessoa simplesmente deixa de trabalhar, né, deixa de se empenhar pelo fato de não ter alcançado o seu plano, a sua estratégia. A vida dela é tomada por esse ídolo. E esse é o grande problema de todo ídolo. Ele te engole no final. Um outro exemplo, só vou ficar mais um. A pessoa que é obcecada pela aprovação dos outros. Temor de homens. Essa é uma tentação que eu acho que todo ministro, eu pelo menos tenho medo desse trem. Temor dos homens. Será que eu estou sendo aprovado? E aí as tuas escolhas, o teu comportamento, o teu pensamento passa a ser moldado pensando naquilo que o outro vai pensar se você fizer tal coisa. Percebe como que a ideia do você é aquilo que ama está presente aqui? Porque você começa a agir de um jeito preocupado com o que os outros vão dizer. Sua vida diária, seu comportamento não é mais moldado por outra coisa além disso.
os seus relacionamentos são restringidos, não tem, é seletivo na comunhão. Não tem comunhão com a pluralidade que Deus atrai para um lugar como esse. Mas somente para aqueles que vão referendar o meu estilo, aqueles que não vão ser tão críticos comigo. Você é aquilo que ama. Esse é o poder espiritual do hábito. Essas coisas se tornam ídolos. E essa mesma dinâmica serve para qualquer tipo de ídolo do nosso coração. Agora imagina, se fôssemos obcecados pelo Senhor. Tem um vício que é bom. A pessoa, se qualquer coisa, você pensa assim, não, eu preciso falar com Deus agora. Eu vou orar, deixa eu ver o que Deus quer. Obcecado pelo Senhor. Se tudo aquilo que você ama norteia as suas ações, né, defina quem você é, imagina se você ama tanto ao Senhor a ponto de se importar com o que Ele pensa. Esse é o poder espiritual do hábito. Terceiro ponto, eu disse que... Eu tenho quanto tempo? Só para eu... 35? Eu tinha 35 ou eu tenho 35? Senão já foi faz uns 10, né? Tá bom. Terceiro ponto aqui então, por que eu disse que o futuro da igreja está na sabedoria do passado? O que eu quero dizer com isso? Quando o Smith, no seu livro, ele cita um outro autor, Robert Webber, e que esse autor diz assim: o futuro da igreja está no passado. A sabedoria cristã para um mundo pós-moderno, como o nosso, pode ser encontrada em um retorno às vozes do passado que nunca foram reféns do reducionismo moderno. E ele cita Agostinho no parágrafo introdutório de Confissões, em que Agostinho diz, o texto que você conhece, ele está detalhando o centro da identidade humana. E Agostinho, logo na introdução das Confissões, diz assim: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Agostinho está fazendo aqui ele começa com uma afirmação de propósito, é uma convicção com respeito, né, ao motivo dos seres humanos terem sido criados. Em outras palavras, para nós sermos verdadeiramente humanos, completamente humanos, a gente precisa nos encontrar em um relacionamento de comunhão com aquele que nos fez para isso. Nós fomos criados, né, com sensores para beleza. Nós fomos criados com sensores para aquilo que é capaz de nos satisfazer, de nos dar contentamento. E o sumo bem, nas palavras de Agostinho, é o Senhor. E enquanto você não usufruir do Senhor, enquanto você não tocar o Senhor, enquanto você não se dedicar ao Senhor, você estará inquieto. Deus nos fez, e não só isso, nos fez para Ele. Propósito. Ser humano, então, é ser para alguém, que é sublime, que é perfeito. É ser para algo, é ser direcionado para alguma coisa, ser voltado para alguma coisa. O ser humano, então, ele está em busca de algo, atrás de algo. Aí o Smith diz, abre aspas para ele: não somos apenas recipientes estáticos de ideias, e sim criaturas dinâmicas voltadas para um fim. Isso é comum para nós. Primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster, diz o quê? Essa não foi retórica, essa é... Qual? Com os irmãos lá do Cantando o Catecismo, agora ficou mais fácil ainda, né? Cantando o Catecismo. Qual o fim principal do homem? Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus e, não esquece desse e, gozá-lo para sempre, desfrutar dele, se alegrar nele para sempre. No livro Em Busca de Deus, o John Piper ele expõe essa primeira pergunta do catecismo de uma forma bastante interessante, mostrando que a resposta do catecismo quanto ao propósito da nossa existência não são duas coisas diferentes. Não é, ora glorificamos a Deus, ora nos alegramos nele. Uma hora a gente faz uma coisa, outra hora a gente faz outra. Ele diz assim que é pelo contrário. Ele afirma que o nosso propósito de existência
é glorificar Deus enquanto nos alegramos nele para sempre. Não se separa as duas coisas. Esse E é importante, ele está aí para isso. Não são duas ideias separadas, elas são uma só. Ou seja, ele relaciona a glória de Deus com a alegria humana na sua ideia de hedonismo cristão que ele desenvolve. Ele argumenta então que o homem glorifica a Deus ao desfrutar de Deus. A frase que é bastante conhecida dele, você deve ter ouvido muitas vezes. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Se nós fomos criados para ele, o que é idolatria? Estava conversando com alguns irmãos ontem. O que é um ídolo? O ídolo não é apenas aquilo que os católicos romanos fazem. Ídolo é tudo aquilo onde você deposita a tua segurança. É aquilo onde você deposita o teu contentamento. Pode faltar qualquer coisa, mas se faltar isso aqui, aí não. Aí segunda-feira é aquela loucura. O ídolo é aquilo em que nós depositamos a nossa satisfação. O que você não pode ficar sem? O que deixa ser maluco se você perder? O que mais ocupa os teus pensamentos? Com o que você mais gasta tempo pensando? É isso. Olha, pode faltar qualquer coisa, mas se faltou dinheiro, aí acabou a paz. Se o ídolo é aquilo que onde eu deposito a minha satisfação e a minha paz, a minha segurança, faltou dinheiro, acabou a segurança. Pronto, aí. Não é Jesus, é o dinheiro. Aí é onde gasta. Entendi. É verdade. É aquilo onde vai ter desprendimento de valor. Vou anotar aqui depois. Vai, reverendo Everett. Fantástico, é isso mesmo. Então o que é ídolo? É aquilo para quem você entrega o teu coração. E se a resposta para todas essas perguntas, contentamento, satisfação, segurança, alegria, não é o Senhor Jesus Cristo, é ídolo. Por isso, João Calvino diz que nós somos fabricantes, né? O nosso coração é fabricante de ídolos. Tem um monte. Você deposita a tua confiança no dinheiro, você deposita a tua confiança no teu relacionamento, você deposita a tua alegria na tua carreira, deposita a tua alegria num monte de coisa. E se não tivesse isso? E se não tivesse isso? Essa coisa não é a rocha inabalável. Ela também pode se desmoronar. Se a nossa vida estiver em cima dela. Não tem nada que nos mantenha de pé. Essa orientação básica do coração, então, para um objeto de devoção, faz com que consciente ou inconscientemente a nossa vida gire em torno disso que o nosso coração mais deseja. Por isso, os seus desejos te definem. Em resumo, você é o que ama. Por isso que Agostinho aponta uma alternativa. O nosso coração foi criado para encontrar seu fim. Fim no sentido de telos, de propósito, em Deus. E enquanto não fruir, ele vai usar esse termo, enquanto a gente não desfrutar desse propósito, desse Deus, você vai estar inquieto, ansioso, você pode ter tudo. Você vai estar ansioso. Ser humano, então, é ter um coração que olha para algo que existe e o coloca em primeiro lugar. Isso é. Ser humano é olhar para algo que existe e colocar em primeiro lugar. A pergunta não é se você vai colocar alguma coisa em primeiro lugar na sua vida. Você sempre vai fazer isso. A pergunta é o quê? O que você vai colocar em primeiro lugar? Pelo que você está disposto a se doar, a se entregar. E principalmente a coisa mais preciosa da tua vida. Teu tempo. Tua vida. A que você está disposto a entregar? Logo a questão então não é se você vai amar alguma coisa em primeiro lugar. O que você vai amar? Em quarto lugar, para a gente ir caminhando para o fim aqui. O amor é um hábito. O amor, como a gente está definindo aqui, como uma orientação mais básica no mundo, é menos uma escolha consciente e mais uma inclinação básica, uma orientação padrão que produz as escolhas que a gente faz.
Você já percebeu que existe uma certa distância da nossa confissão, né, para nossa confissão, a confissão para a devoção, não é? Por isso que eu disse ontem que o nosso problema não é saber, a gente sabe que deve ser Jesus, o nosso problema é fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer. Por isso que a oração de Paulo é: eu oro para que o amor deles aumentem, não apenas para que eles saibam mais, né? Em Colossenses, Paulo vai orar para que a gente seja fortalecido com o poder de Deus, né? Ou seja, para fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, a gente precisa de Deus. Mais uma vez, a gente tem que se voltar para Ele. O nosso coração, ele sempre terá algo que o faça se inclinar. Teu coração é assim, meu coração é assim. Ele sempre vai se inclinar. E se não for a palavra de Deus, vai ser alguma cosmovisão secular, alguma ideologia secular. Isso é inevitável. É por isso que é comum você ver pessoas que têm 100 anos de igreja, mas ainda não consegue ver a incoerência do que ela professa com aquilo que ela vive. Porque às vezes professa a Escritura, mas o coração está tomado por outras cosmovisões. Não basta conhecer. Imagina então teu coração como uma bússola. A bússola sempre aponta para alguma coisa, mesmo que a gente não perceba. E esse alguma coisa para o qual a bússola aponta é aquilo que você ama. Está direcionando o norte da tua vida. É aquilo com que você vai ter comunhão. O exemplo que eu dei, se a sua vida é majoritariamente compartilhada com sucesso profissional, por exemplo, com o reconhecimento, a aprovação de outras pessoas, com a dignidade própria, a sua autoimagem, a sua autopromoção, vão ser essas coisas que vão determinar suas escolhas, seu comportamento e vão determinar a forma como você vive. Para ilustrar o poder do hábito, aqui o Smith ele faz um exemplo interessante que eu anotei para falar para os irmãos. Ele compartilha um estudo de caso de um paciente com um senhor com Alzheimer, com um estágio da doença bastante avançado já. Ele não se conhecia, não conhecia a esposa, não conhecia os filhos, nada. Mas o que foi intrigante para esses pesquisadores que acompanhando esse caso, é que mesmo tendo em um estágio tão avançado do Alzheimer, esse senhor, ele todas as manhãs se levantava no mesmo horário, tomava o cafezinho dele, ele preparava o cafezinho dele, sentava para assistir o mesmo telejornal, o mesmo canal, saía para ir comprar pão na mesma padaria, para caminhar no mesmo quarteirão, né? Para passar nos mesmos lugares, voltava, sentava, assistia a televisãozinha dele. Todos os dias ele fazia esse ritual, mas não sabia quem era, não conhecia ninguém, não conhecia a esposa, não conhecia o filho. E aí a conclusão que eles chegam é justamente pelo fato dele ter desenvolvido esse hábito ao longo de toda a sua vida. O mesmo telejornal, no mesmo lugar, na mesma poltrona, né, o mesmo café, a mesma padaria, o mesmo pão. E ele, o que intriga é justamente essa condição tão debilitada, racionalmente falando, intelectualmente falando, mas a capacidade de reproduzir atos que o seu coração, que a sua alma foi configurada para fazer, por meio da repetição. Assim, como a gente aprende a realizar uma tarefa ou habilidades através de treinamento e repetição, essa é a defesa aqui. A gente aprende a amar certas coisas por meio das práticas que a gente repete ao longo do tempo. O coração ele não é entregue de uma vez por todas para algo, mas esse hábito foi desenvolvido. Embora muitas vezes a gente pensa no amor como uma emoção espontânea, uma decisão consciente, é na verdade mais um produto de hábitos diários. Hábitos diários. Aquilo com o qual você compartilha a vida. Aquilo com o qual você tem comunhão. Por isso que é fácil a gente, é difícil a gente despertar um desejo, expectativa por um culto de domingo à noite, se os outros 6 dias da semana Deus não foi experimentado. Porque o amor é mais praticado do que algo que se experimenta de uma vez por todas. Para pensar nisso, faz esse teste. Entregue o teu coração para o Senhor
um tempo toda semana, gerando expectativa com aquele dia em que propositalmente você vai se reunir com os seus irmãos e vão juntos adorar o Senhor. E você vai ver que a expectativa é diferente. O coração foi preparado para isso. Deus sabe como o nosso coração funciona. E por fim, calibrando o coração, amar exige prática. O amor precisa ser treinado e cultivado intencionalmente. O amor, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, não é algo natural ou espontâneo, mas é algo que exige esforço, disciplina, prática, entrega, intencional, deliberada. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, eu vou ler dos versos 5 a 8. Estamos juntos? Filipenses 2:5 diz assim: tende em vós o mesmo, tua tradução traz, sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu perguntei se sentimento estava traduzido como sentimento aí, porque a palavra aqui é fronel, né? Um verbo, fronel, que a gente não tem uma palavra em português que significa exatamente aquilo que esse verbo significa. Por isso que a revista atualizada, acho que a Nova Almeida também traduz por sentimento, não me lembro agora. Mas a NVI traduz por atitude. Sentimento é uma coisa e atitude é outra. Certo? Por exemplo, você pode sentir alguma coisa e não fazer nada. Eu sinto que eu devo lá dar um abraço no pastor Hélio, mas eu não vou. Senti, mas não fiz. E atitude, eu também posso falar, vou lá dar um abraço no pastor Hélio, mas eu vou no povo por obrigação. Vem cá dar um abraço. Sabe aquele tapinha nas costas? Teve uma atitude de ir lá, mas sem desejar ir lá. Sem sentimento, foi por obrigação. Teve uma atitude. Muitas vezes nossos cultos são assim, domingo, vamos para o culto. Teve atitude. Outras vezes é assim, eu queria tanto na igreja ontem, pastor, mas não deu. Quis, mas não foi. Né? Ou seja, foi um querer meio questionável. A palavra que Paulo traz aqui, fronel, ela não tem uma tradução específica em português, porque ela significa as duas coisas ao mesmo tempo. Para representar aquilo que Jesus fez. Ele desejou intensamente fazer o que fez. Vir aqui nos resgatar. E ele não apenas desejou fazer o que fez, ele foi e fez de fato. Fez desejando, fez amando pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz. Ele foi intencional, dedicado, esforçado, exerceu na prática esse amor. Não foi algo que ficou no campo do sentimento e nem foi uma atitude sem amor, por obrigação. Não, foi algo feito com desejo de fazer. E aí Paulo vem e diz, faz igual. O amor então requer essa intencionalidade, desprendimento, decisão, atitude. Sentimento intenso verdadeiro, que se traduz em atitude que expressa de fato um sentimento. Ou seja, está longe de ser uma mera emoção. Certo? Chegamos no mesmo entendimento? Está longe de ser uma mera emoção. Está longe de ser um mero afeto. É uma ação carregada de afeto. E um afeto tão intenso que te faz agir. São as duas coisas. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O amor, ele não surge apenas de um desejo momentâneo. Ele é formado por hábitos, rotinas intencionais, devotadas, intensas, desejadas e praticadas. Amar corretamente, ou seja, direcionar os nossos desejos para Deus e para o próximo, exige prática intencional. Exige prática intencional. Se nós não formos intencionais em cultivar essas práticas corretas, o nosso amor vai ser desviado.
A concorrência é desleal. A outra coisa que você devota ao teu coração, você passa mais tempo com ela do que com o Senhor. É concorrência desleal. Não pela beleza, não pela capacidade de contentamento. Deus é infinitamente maior, Deus é infinitamente superior a isso que a gente adora. Não por isso, mas pela cegueira do nosso coração. Por nós nos contentarmos com coisas tão poucas, tão pequenas. C.S. Lewis, no livro dele, Peso de Glória, ele vai dizer que o nosso problema não é que nós desejamos muito, mas é que nós nos contentamos com tão pouco. A gente entrega o coração para coisas tão triviais, quando nós temos a beleza do Criador disponível em Cristo Jesus para nós. Imagina o amor por Deus como uma planta que precisa ser regada todos os dias. Eu não entendo nada de planta, mas eu acho que é uma boa ilustração. Você coloca uma planta na terra e de uma vez por todas ela está lá, vai crescer frondosa, bonitinha? Põe ela lá, deixa lá. Eu acho que não, mesmo não entendendo de planta, eu acho que você precisa cuidar dela, podar, tirar galho seco, né? Regar, cuidar dela. Pensa na tua devoção com Deus da mesma forma. Não é de uma vez por todas. Não é nem uma vez por semana. Por isso que o culto cristão é essencial para curar os danos que essas liturgias rivais que concorrem com o nosso coração causam. Por isso que o culto cristão, irmãos, eu quero terminar expondo isso para vocês, é isso. O culto cristão deve ser apenas aquela expectativa do salmista de ontem, que refletiu aquele encontro, né, de ontem, que reflete toda uma expectativa que foi acumulada durante a semana. Vida de comunhão é isso. Uma vida compartilhada com aqueles a quem nós queremos. E eu foquei na comunhão com Deus, eu foquei nesse desejo por Deus, porque se nós não conseguimos amar a Deus com a dignidade e a intensidade que Ele merece, sendo perfeito, você acha que você vai ser capaz de amar essa pessoa que está do teu lado, cheia de imperfeições que ela é? Nenhum de nós é capaz de desenvolver uma vida de comunhão verdadeira, sem hipocrisia, se antes não amarmos de verdade o Senhor. Porque o nosso amor é imperfeito. Eu só vou ser capaz de me doar para você se antes eu entender o que eu já recebi em Cristo. Só vou ser capaz de me doar para você se eu ter a convicção de que não vai faltar aquilo que eu estou dando. Porque em Cristo eu tenho transbordante. Amém? Baixa teus olhos, deixa eu orar. E se nós tivermos algumas questões, a gente trabalha. Pai Santo e bondoso Deus, mais uma vez eu sou grato ao Senhor por tamanho privilégio de nós meditarmos nessa doutrina belíssima da Tua Palavra, que é a possibilidade de termos comunhão com Deus Santíssimo. Seres como nós, tão inadequados, tão idólatras, que entregam seu coração por coisas tão triviais e pequenas, que entregam seu coração para as coisas que são tão efêmeras, passageiras, que perdem o valor com o tempo. Ainda assim, em Cristo Jesus, o nosso amado Redentor, temos a possibilidade de provarmos daquele que é o único que pode satisfazer o nosso coração corrompido. Ajuda-nos, ó Deus. Cremos, ajuda-nos na nossa pequena fé, ajuda-nos, ó Deus, a provarmos de verdade, de uma devoção que toma todas as áreas da nossa vida. Nos incomoda, Espírito Santo. Nos incomoda e livra-nos, ó Deus, do conformismo. Livra-nos de termos a vida cristã como um mero adereço cultural. Mas leva-nos a entendermos a necessidade constante que temos de usufruirmos da Tua presença. De conhecermos a Tua palavra.
Ó Deus, e aí sim, por amarmos o Senhor, nos importaremos com a Tua vontade. Ajuda-nos a entregarmos a nossa vida como um culto racional, intencional para Ti, em tudo que nós fizermos. Nos relacionamentos em nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, ó Deus, em tudo. Aqui, inclusive na igreja, a sermos intencionais. Ó Deus, e a priorizarmos o Senhor. A palavra do Senhor, sendo assim transformada e experimentando a Tua vontade. Boa, agradável, perfeita. Abençoa-nos, ó Deus, eu te peço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Passo aqui a palavra do reverendo Everton, se tivermos alguma questão. Alguma pergunta, irmãos? Por favor. Precisa levar o microfone lá? Ah, tá. É contra a regra. Perguntar pode qualquer coisa. Se vai ter resposta, aí é outra história. Bom dia. Bom dia. Acerca do que o irmão falou a respeito da seletividade, né, nos relacionamentos. Seletividade, tá. Dentro da igreja. Né, se me permite uma citação, um autor que talvez seja um pouco polêmico, não sei, ele disse que em igrejas grandes, né, é impossível que as pessoas tenham intimidade, conheçam todas as pessoas, né? Aliás, ele falou, se passar de... Ele citou um número lá, não sei se 200 pessoas numa igreja, isso já se torna impraticável, né? Uhum. Então, ele estimula que as pessoas façam grupos, né, quer dizer, ele diz que ele afirma que as pessoas conseguem realmente se relacionar com um grupo limitado de pessoas, e conhecer essas pessoas, né? E aí isso me remete à questão, muitas vezes, um problema que eu identifico, né, em algumas igrejas pequenas, né, as famosas panelinhas, né, que, ao meu ver, causam, às vezes, prejuízos. Né? Eu não sei se o irmão poderia falar alguma coisa sobre isso, sobre essa percepção. Né? Tá. Os benefícios e os malefícios. Tá? Não sei se se tornaria muito extenso. Se tem, tá? É uma dúvida que eu tenho. Porque existe esse tipo de estímulo, né? Mas, por outro lado, também me parece que às vezes causa um certo mal-estar, né? Às vezes causa rejeição, né? Para pessoas que se achegam, né? À igreja, né? Já tem toda uma estrutura, né, coisa e tal. Tá. Né? Especialmente no que diz respeito a relacionamentos. Tá. Eu acho que a gente vai ter pessoas que nós vamos ter uma aproximação maior em termos de temperamento, isso eu acho que é ponto pacífico. Tem pessoas que a gente se identifica e tem uma facilidade maior de relacionamento por conta dos nossos limites de temperamento. Né? Mas eu não consigo ver nenhuma possibilidade bíblica de que os meus limites de temperamento eu posso me apoiar a eles para filtrar relacionamentos na igreja. Né? Até porque o corpo é plural justamente pela multiforme sabedoria de Deus. Então, se eu tenho limitações de temperamentos que me fazem, olha, eu gosto mais... Qual que é o nome do irmão, perdão? Reinaldo? Agnaldo. Eu gosto mais do reverendo Everton porque a gente tem ideias que se batem melhor do que a do Agnaldo. Então eu vou me esforçar para ter vida de comunhão com ele, nosso tema, compartilhamento da vida comum, cristã. Com ele, vou me esforçar mais do que contigo. Esforçar no sentido de me dedicar mais. Aqui a gente não vai ter nenhum problema, né? Ele pensa como eu penso, a gente tem uma afinidade maior, isso não vai me obrigar a abrir mão de algumas coisas que eu penso que podem ser diferentes das tuas e que são iguais às dele. Então isso vai facilitar. E aí isso pode acontecer por essa limitação de nosso temperamento? Pode. É certo acontecer? Eu não vejo nenhuma defesa bíblica que me diz que eu posso restringir o relacionamento contigo e me dedicar mais à comunhão com ele.
Então, se esse pastor, eu não sei quem é o autor, ele defende isso como algo positivo, porque a igreja é grande, que a gente vai ter intimidade com todos da igreja, eu acho que é muito difícil, por conta de restrições de tempo, nem por questões de temperamento mesmo, mas questões de tempo. Mas incentivar a eu me dedicar àqueles que eu tenho uma maior afinidade, porque eu não vou conseguir ter com todos, eu não vejo isso como bíblico e saudável. Não sei se o pastor quer complementar. Intencionalidade. Exato. Buscar a edificação mesmo do débil. Exatamente. Rapaz, um cara que não gosta de churrasco, você tem que imaginar um como o outro. Entendeu? Não sei se ficou claro. É porque o irmão citou esse autor que referenda isso. Ele fala que isso deve ser, inclusive, prática de discipulado. Mas eu acho que é mais por uma questão mesmo de limitação. Ele citou no caso de igrejas maiores, né? Tá. Quando eu trouxe isso para igrejas menores, foi por minha conta. Fica mais fácil da gente olhar para aquilo. Exatamente. Porque eu associei, não sei se foi inadequado fazer essa associação. Perfeito. Né? Perfeito. Mas não estou falando que o pastor, no caso, o autor, no caso, ele referendou isso, né? Que as pessoas têm que desprezar uns por conta de temperamento, coisa e tal. Não. Ele falou que é por uma questão mesmo de o tamanho da igreja, as pessoas não conseguem se relacionar. Mas quando se trata de igrejas menores, parece que se formam grupos, né? E que isso se torna uma barreira para a inclusão no bom sentido, né? Talvez o pressuposto dele com a igreja grande foi assim: olha, não vai ficar intimidado em fazer um teu trabalho de discipulado, porque o número é grande. Faz com aqueles que dá, porque o número é grande. Talvez seja esse o pressuposto dele. Até aproveitando, em relação à pergunta do Guinaldo, né? Uma das preocupações da Igreja Presbiteriana Real na Aliança é justamente essa. Né? Você sabe que todo final de ano a gente tem um formulário que é passado para você. Não importa se você está aqui já há 6 anos conosco ou se você chegou ontem como membro, te dando oportunidade justamente para servir e se agregar a qualquer área. Outra situação também é que você tem eventos, e a gente tem trabalhado isso com intencionalidade, né? Inclusive, é lógico que não funciona necessariamente do jeito que a gente tem, porque a gente não determina comunhão, né, pastor? A partir de amanhã todo mundo vai ser unido, não tem como você determinar um negócio desse. Vem do Senhor, né? Mas você cria elementos para gerar isso, né? Inclusive a liderança da igreja, recentemente, em conselho mesmo, nós definimos intencionalmente, né, pagar um preço para estar mais juntos em relação uns aos outros, né? Ainda todo mundo entendeu ainda isso, né? Seja no mutirão de uma vez por mês, ou seja no churrasco uma vez por mês, mas nós estamos inculcando para que isso mude. Reunião de oração, né? Você tem o ajuntamento de todo mundo, que é justamente para você ter a oportunidade de compartilhar e de ter, inclusive, a oportunidade de interagir com pessoas que você não está acostumado. O problema é que o reverendo Osmar disse, é o meu coração. Eu não estou disposto a ter essa intencionalidade. Pegar um exemplo. Ontem nós tivemos aqui o congresso, né, o primeiro dia do congresso, e ontem participou conosco o Vitor Quevedo e tal. Eu não gosto de viola caipira, pastor, então não vou. Querido, o problema não é se você gosta ou se você não gosta de viola caipira. A questão é um evento que você tem a oportunidade, que não é um culto de justamente se congregar com os demais, para ter uma interação num momento diferente, não só participar do culto, terminou, o pastor ainda está impetrando a bênção, você já está indo embora. Se você não tiver essa intencionalidade, você é a panelinha separada. Né? E às vezes as pessoas se colocam nesse sentido assim, tem panelinha, porque na verdade não está satisfazendo o desejo dela. Ninguém me pegou no colo. Ninguém cantou a musiquinha visitante seja bem-vindo, né, e tal. Então, aí a questão da vaidade do seu próprio coração. Carlão.
o próprio café pós-culto. É uma tentativa de gerar intencionalmente um momento de confraternização. Com certeza. E às vezes, quando dá tempo, eu saio correndo, vou lá, o pessoal tá indo, vai lá tomar um cafezinho. Aí eu jogo o cara para o salão social. Intencionalmente, porque às vezes o cara não gosta nem de café, não quer nem tomar. Mas é o que está lá para bater um papo. Então, acho que depende de nós. É aquilo que o reverendo Osmar falou. Se aumentar o nosso amor para com Deus, naturalmente o nosso amor de um para com os outros vai aumentar, a comunhão vai aumentar e a busca de edificar uns aos outros também vai mudar. E aí eu vou agregando, né? Que evita essa situação de criar panelinhas e tal, né? Porque se o objetivo é acolher o débil, suportar, como foi dito até, né, pelo diácono Jorge, então aí intencionalmente eu vou para esse amor ágape, né? Esse amor de abnegação. Então esse é o alvo. Né? E a gente tenta trabalhar para quebrar isso. Né? Tanto é que chega gente na igreja, a gente faz questão de qual que é o nome. Eu já falei aqui, pastor, que qual que é o tamanho da igreja ideal com um pastor? Você sabe? Enquanto ele sabe o nome de todo mundo. Concordo. Porque amanhã, depois que eu não consigo, e outra, não é só o seu nome e o nome da sua família, né? Eu tenho que lembrar o nome do seu pai, de sua mãe, do cachorro, do periquita. Então, enquanto o pastor tiver capacidade de orar nominalmente por todas as ovelhas que o Senhor confiou, pode crescer o quanto o cara tiver a capacidade. Se o cara tem lá uma igreja de 30 membros, ele não consegue gravar o nome, esse cara não é pastor, como que ele vai? O senhor sabe. É aquele cara que foi de... como que ele estava mesmo? Não adianta. Então, a igreja pode ir agregando, e isso, a figura do pastor é importante, irmãos, né? Saindo aí de uma questão puramente espiritual, entrando numa questão de relacional, existe um estudo que a figura do pastor, ele é responsável por 70% do ambiente. A figura do líder é responsável por 70% do ambiente. Se o ambiente é um ambiente agradável, se o ambiente é acolhedor, se o ambiente é fraternal, se o ambiente proporciona o crescimento dos outros, formação de liderança, falta de inveja, 70% é responsabilidade de quem está liderando. A produtividade, esse mesmo estudo vai dizer que é 20%. E esse é um estudo específico para o terceiro setor, que foca a ideia, inclusive, de grupos filantrópicos e religiosos. Então, por exemplo, o pastor não te cumprimenta, o pastor não conhece o seu nome, o pastor ele não tem buscado te agregar a algum determinado grupo. Qual que é a probabilidade? É que você fique isolado. Ninguém conhece o seu nome. Inclusive, até quando a liderança fala, o fulano, tem uns que, meu Deus, quem que é o fulano, pessoal? Vai fazer a tarefa de casa. Vai lá ver quem que é o fulano. Me permite aqui, Carlão, até usar um exemplo. Quando eu cheguei aqui, o Carlão, estive visitando o Carlão Lília, e já chamando de Carlão, íntimo. Apesar que a maioria da turma chama ele de Carlinho, porque conhecia ele há muito tempo, da época ele era magrinho ainda. Né? Mas para mim já era Carlão. E aí ele falou assim, pastor, eu fiquei, acho que 5 anos na igreja e tinha gente da liderança que não sabia meu nome. Você lembra que você falou isso para mim? Você está 5 anos numa igreja e a liderança não sabe o seu nome, opa, você tem um problema de liderança aqui muito grande. E aí essa igreja, obviamente, que não vai gerar comunhão. Então, depende de você, mas depende daqueles que também estão gerindo, que estão liderando, que tem que ser modelo. Né? E esse é o padrão para que a igreja possa, no que tange a ela, coletivamente buscar a unidade. Individualmente, é aquilo que o pastor Osmar falou, busca o amor a Deus, que aí necessariamente você vai amar o outro.